Vencemos! Finalmente, depois de 16 anos que a série animada Guerra dos Clones foi lançada, depois de 7 temporadas, depois de inúmeras teorias, nós finalmente tivemos o tão aguardado retorno de Barry's Off, junto com o anúncio da nova série antológica Tales of the Empire, o spin-off do spin-off da Guerra dos Clones. Finalmente! Eu nunca pensei que fosse viver pra ver esse momento. E agora que nós finalmente conseguimos o que tanto queríamos durante todos esses anos, podemos entrar em crise existencial por não ter mais um objetivo definido ou algo pra se desejar e questionar se no fim isso realmente faz sentido. E antes de você dizer, sim, é claro que faz, seu arrombado, pensa aqui comigo, as teorias envolvendo a Barry sempre tinham a mesma conclusão de que ela se tornou uma inquisidora, o que agora se provou verdade, mas a maioria tinha sempre um ponto em comum, que é o Palpatine moveu seus pauzinhos, lá ele, pra pessoalmente recrutar a Barrys. E é nesse ponto que entram as minhas dúvidas, principalmente depois que eu reassisti o episódio 20 da quinta temporada da Guerra dos Clones, Inocente em Julgamento. Nas poucas cenas em que ele aparece após a Barry se declarar culpada, a postura dele parece mudar drasticamente para algo mais soberbo, receoso ou, no caso, decepcionado. Por mais que incriminar Ahsoka não tenha sido a sua ideia, talvez, ou obviamente, ele tinha noção da sorte grande que havia tirado, estando no controle de toda aquela situação. Pro Palpatine seria muito mais vantajoso deixar Ahsoka morrer, porque ele sabia com toda certeza que isso iria quebrar o Anakin de uma forma tão profunda que bastaria apenas um empurrãozinho certo para que ele abraçasse o lado sombrio e traísse a Ordem Jedi de uma vez por todas, tornando a sua queda infinitamente mais fácil. Ou seja, o fato da Barrys ter sido descoberta, mesmo que por culpa do Anakin, consequentemente estragou essa vantagem que o Palpatine tinha. Então, do meu ponto de vista, eu acho que talvez o mais lógico seria ele ficar com um ranço tão grande dela que não a colocaria como inquisidora, e faria de tudo para que ela fosse executada assim como a Ahsoka seria. Logo, não faz sentido que o próprio Palpatine tenha escolhido a Barrys a dedo para ser uma inquisidora, porque ele se daria o trabalho de se humilhar por um adolescente extremista. Se ela fosse de base, nem faria tanta diferença assim pra ele. Já que, convenhamos, existem diversos outros inquisidores muito mais qualificados e poderosos no lado sombrio da força. Tudo bem que todo o plano que ela fez, e ela ter conseguido fazer isso praticamente sozinha, é de se chamar alguma atenção, mas mesmo assim eu não sei se seria suficiente pra chamar a atenção do Palpatine. Talvez até não tenha sido o Palpatine que teve essa ideia de Inquisição, bom, de recrutar ela no caso, e sim o próprio Grande Inquisidor, que motivado pelo discurso que a Barrys deu durante o seu julgamento e traçando paralelos de sua própria história dentro da Ordem Jedi, insistiu ao próprio Imperador para que ela fosse recrutada para a Inquisição. Aí ele foi lá, permitiu, e o Grande Inquisidor mandou aquela outra Inquisidora que ninguém liga chamar a Barrys para não chamar suspeitas, ou sei lá, o que de certa forma fortalece ainda mais a presença dele no trailer, acompanhando o treinamento dela bem de perto. É tipo um amigo teu te indicando pro chefe da empresa. Ei, chefe, bota ela aí no trampo, pô, mó gente fina, mó firmeza, doido. Erra pra pouco tempo sozinha, doido. Vou pensar. Agora vai trabalhar, caralho. Sei lá, é difícil opinar porque a gente não tem informações concretas, a gente só tem o trailer e praticamente nada, mas assim, tem alguma coisa que não faz sentido aí no meio. A não ser que talvez tudo isso faça parte de um plano maior, onde o Palpatine tenha concordado em recrutar a Barrys, colocando ela pra servir os Inquisidores, usando ela em algumas missões até ela se sentir parte do Império, só para que no fim ela fosse morta pelas mãos do seu próprio aprendiz, Darth Vader, para que ele se vingasse dela e sucumbisse ainda mais no lado sombrio da força. Isso sim, isso seria poético, porque como nós sabemos originalmente era pro Anakin ter matado a Barrys nesse episódio, mas isso foi mudado. O que faz sentido porque eu não sei bem como ele iria explicar que matou uma ex-Jedi no meio do templo Jedi, sem isso parecer tão suspeito, mas tudo bem. Então assim, esse seria o momento perfeito para ele matá-la, já que não teria mais nada o impedindo de fazer isso. E não é como se o Darth Vader já não tivesse matado seus próprios inquisidores antes. Agora deu caralho mesmo, viu? Apesar de que eu acho bem difícil, já que, né, Dave Filoni sempre utilizando o roteiro para salvar os seus personagens. E será que no geral isso realmente faz sentido? Será que seria lógico a Barrys se tornar uma inquisidora? Será que isso só não alimenta o fato de que sempre tem algum inquisidor novo sendo introduzido da forma mais vazia, só pra cobrir espaço de algo e amarrar as pontas e ser descartado logo em seguida de alguma forma ridícula? Assim como sempre parece ter algum Jedi que milagrosamente conseguiu sobreviver à Ordem 66, surgindo do literalmente nada pra lutar contra o Império, fazendo assim com que tanto os Inquisidores quanto os Jedi percam drasticamente o nível de importância que eles deveriam ter, já que sempre vai ter um Jedi ou um Inquisidor morrendo da forma mais conveniente possível, porque o roteiro precisa disso? Ok, talvez eu tenha passado um pouco do ponto, apesar de não estar tão errado assim. De qualquer forma, pessoal, esses são apenas alguns pensamentos pensantes que eu tive enquanto refletia sobre tudo isso, então eu já convido vocês a deixarem as suas teorias aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.
E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!